Meus queridos, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Este é o seu momento de reflexão que estará apenas começando. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te louvar, engrandecer o teu nome. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor não muda, o Senhor continua fiel para conosco, Senhor. Obrigado por ter nos dado mais esta nova chance de vida, por nos colocar de pé. Obrigado, meu Deus, pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida que se faz presente, já aguardando o momento da mensagem, da palavra, os que oram conosco, que o Senhor esteja atendendo o nosso pedido, as nossas petições, Senhor. Te convidamos a estar presente no nosso meio, que teu Espírito Santo venha nos ensinar neste dia. Nós te convidamos, nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero lhes convidar a abrir a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre alvo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 14, o verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Amém? Queridos, nesse capítulo 14, fala a respeito da morte de João Batista, o primo de Jesus. Quando então, depois que Jesus ouve, Jesus é informado, depois de todo o ocorrido, Jesus, ele retirou-se, ele saiu em particular. Ele foi para um lugar deserto. Jesus, ele tinha um objetivo, Jesus tinha um plano a ser executado. E eu gostaria de trazer uma mensagem, um título a essa mensagem, digo melhor, alcançando e não perdendo o alvo. Alcançando e não perdendo o alvo. Jesus tinha um alvo a alcançar, a cumprir. Alvo é meta. É interessante que quando Jesus, no capítulo 4, depois que Jesus é batizado, que é levado ao deserto para ser tentado, a Bíblia diz que quando Jesus retorna, Jesus é informado que João Batista é preso. Então Jesus deixa o lugar onde estava, vai à Galileia. As três finalidades lá no capítulo 4 de São Mateus, na vida de Jesus. Depois que Jesus ouve que João Batista é preso, Jesus saiu pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o Reino de Deus. Segundo, Jesus começou a formar os seus discípulos na margem do mar da Galileia. Terceiro, Jesus começou a curar os doentes e os enfermos de toda aquela região. No capítulo 14, a partir do verso 13, Jesus vai orar secreto num lugar deserto. Jesus queria ter uma comunhão mais íntima com Deus. Jesus queria buscar mais a Deus num momento tão difícil na vida de Jesus. Enquanto João Batista estava preso, lá no capítulo 4, ele estava preso. Mas agora, João Batista foi decapitado
havia sido morto e havia sido enterrado. E Jesus, por certo, Jesus estava com o seu emocional abalado. Lógico, Jesus, ele tinha os seus sentimentos. Então Jesus foi em particular, foi orar. Mas nesta ida sozinho ao deserto orar, aconteceram 3 fatos importantes. Primeiro, Jesus foi sozinho orar. E lá, a multidão, quando soube, foi se encontrar com Jesus. E Jesus curou os doentes que ali chegaram. Foi a primeira atitude. Depois Jesus foi orar. A segunda atitude é que depois que passa o dia, ao cair da tarde, Jesus teve compaixão daquele povo, porque o povo não tinha alimento. Então é quando surge ali alguém que se dispõe a trazer ali 5 pães e 2 peixes. Então Jesus efetua o seu primeiro milagre da multiplicação. Foi a segunda manifestação de Jesus, digamos assim, quando ele foi orar no deserto. E Jesus alimenta a multidão e ainda sobra 12 cestos de pedaços de pães que sobraram. E o terceiro acontecimento que ocorre na vida de Jesus é que Pedro trouxe a revelação do Espírito Santo, quem era Jesus. Aleluia. Queridos, mesmo Jesus enfrentando um momento tão difícil daquele, ter tido a informação de que seu primo havia sido assassinado, foi morto. Mas Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha um alvo a alcançar e ele alcançou. Quantas vezes nós temos um alvo a alcançar e por acontecer algo inesperado na nossa vida, nós permitimos que o ocorrido venha separar, venha tirar o alvo que planejamos, a meta que nós colocamos no nosso coração a ser efetuada. E nós precisamos aprender com Jesus. Mesmo Jesus com aquele sentimento da perca do seu primo, da forma em que ocorreu, Jesus prosseguiu e concluiu a meta que estava no seu coração. Qual é a meta que você tem colocado nesses últimos dias? E qual a meta que você conseguiu atingir ou alcançar? Será que você teve alguma meta durante essa sua caminhada? E algumas dessas metas ou alguns desses alvos você concluiu ou aconteceu algo que frustrou esse plano seu? Quantas vezes nós desejamos fazer algo, mas sempre acontece alguma coisa para querer embargar, querer impedir, querer deixar a gente na dúvida, fragilizado, a não concluir o que nós desejamos. Se este é o seu caso, em nome de Jesus, aprendamos com Jesus, mesmo passando por aquele momento difícil na vida. Mas Jesus, ele teve essa consciência de que ele tinha uma meta a realizar, a alcançar, e que nada poderia lhe impedir de concluir
esse plano que ele elaborou, e esse plano foi concluído. Que eu e você possamos, ao exemplo de Jesus, mesmo tendo algo contrário aos nossos planos, ainda que venha palavras para nos desanimar, para querer frustrar o nosso alvo, alguma coisa venha acontecer para vir barrar, parar, nos deter, que possamos, ao exemplo de Jesus, orar. A vida de Jesus foi uma vida de oração. Nenhuma meta, nenhuma atitude pode ser realizada se a gente primeiro não tiver uma vida de oração. Os dias são maus e quantas vezes, por conta da situação que se agrava, a gente pensa em parar, a gente fica sem ter força de orar. Quantas pessoas pararam na caminhada? Muitos, além de parar, hoje não oram mais. Hoje é o dia de nós aprender com Jesus, mesmo enfrentando a situação da perca do seu parente, do seu primo. Mas Jesus prosseguiu a alcançar o alvo, a concluir, a efetuar o seu plano. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que faz isso na nossa vida. Deus, quantas pessoas estavam parados, quantos planos, quantas metas, quantos alvos foram elaborados, e muitos desses alvos não chegaram a ser concluídos, Senhor, porque alguma coisa aconteceu e muita gente parou nesta caminhada. Senhor, que hoje seja o dia de despertarmos, de prosseguir o alvo, de conquistar aquilo que colocamos no nosso coração e sabemos que é da tua vontade, mas por conta dos embaraços, dos empecilhos, nós paramos. Senhor, o teu sangue tem poder na nossa vida. Venha nos reanimar, venha nos reavivar neste dia, para que teu nome venha ser glorificado na nossa vida. Nas tuas mãos, coloca minha vida, minha esposa, nossa família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes, cada um dos teus filhos que estiveram conosco, os doentes, os enfermos, que o Senhor esteja curando, alcançando essas vidas. Os que estão detidos, que o Senhor liberte, que o Senhor faça uma obra extraordinária na vida desses detentos, que lá trabalham, os que lá administram, que o Senhor lhe dê sabedoria, proteção, saúde. Os que estão saindo à procura de um trabalho, ser com teus filhos, abrindo portas, mesmo onde porta não existe. Eu oro a ti, meu Pai, te convidando a sair conosco e a retornar debaixo da tua potente mão. Das-me dia de bênção, das-me dia produtivo. Eu oro a ti, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus a todos abençoe, um dia de bênção, um dia de paz. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.